Olá, mulher! Um dia maravilhoso para você. Que o Senhor abençoe aí tudo que você está fazendo. E é com muita alegria que a gente está aqui em mais um programa Shine. Eu quero gerar expectativa no seu coração para esse programa, porque, olha, inclusive esse tema, é um tema que mexe muito com o meu coração. Porque sabe o que a gente vai falar? Sobre missão. E aí eu quero perguntar para você, quando fala assim, missão, o que passa na sua cabeça? Você pergunta assim, será? Missão é para mim? E para falar sobre isso, eu estou aqui com a querida Loren Irineu, que é missionária e pastora. Seja bem-vinda, Loren. Muito obrigada, Isa. O prazer é meu. É uma grande alegria falar daquilo que queima meu coração, daquilo que o Senhor depositou. E é o propósito da minha vida, da vida da minha família, que é a obra missionária. Glória a Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui. Esse tema é muito importante, né? E oro para que o Senhor fale ao coração daqueles em nome de Jesus. Estão assistindo o programa sobre missões. Que isso passe a queimar no coração de cada um. A gente estava falando um pouquinho sobre isso aqui, né, antes de começar. E a gente quer ouvir um pouquinho mais sobre a sua história. Quem é a Loren? Você falou, né, que você, sua família. Quem é a sua família? Como é que você se envolveu com missão? Fala um pouquinho para a gente te conhecer. Eu nasci em um lar não cristão. Minha família não conhece o Evangelho, agora conhece um pouco. Sim. Mas eu fui a primeira que se converteu da minha família. Eu sou de Goiás, de Mineiros, bem no interior de Goiás. E eu me converti quando eu tinha aproximadamente 18 anos. Eu fazia faculdade na época e foi uma conversão muito intensa. E desde então, o Senhor, Ele começou foi uma entrega muito genuína e desde então o Senhor começou a ministrar sobre missões ao meu coração. Eu sempre tinha contato com missionários, às vezes que iam na igreja, e aquilo queimava muito o meu coração. Sim. E o Senhor começou a despertar e me chamar e me dar muitos sonhos com isso. E me dar passos a serem tomados ali. E então, eu lembro que eu me formei na faculdade, na época eu fazia fisioterapia, quando eu conheci Jesus. E assim que eu me formei, o Senhor, eu comecei a trabalhar, sempre me envolvendo com missões, me envolvendo com informações, contribuindo, enfim. E ali eu lembro que eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem missionária, que foi para o Quênia, né? Eu trabalhava e... Você trabalhava com o quê? Eu era instrutora de Pilates. Né? A sua formação é... Fisioterapia. Fisioterapia. E eu trabalhava com Pilates e ali o Senhor falou meu coração para que eu fizesse minha primeira viagem missionária, para mim conhecer aquilo que o Senhor estava me chamando para fazer. E eu fui para o Quênia na época, eu lembro que eu trabalhei, juntei e fui... E só assim, para as mulheres também já irem entendendo, como é que você descobriu essa missão? Foi um convite? Você viu em algum lugar? Na época, tinha uma escola de missões em Goiás, como eu vou dizer, um centro de missões. E sempre tinha como se fosse 21 dias de intensivo. Então eu tirava minhas férias, eu deixava 21 dias sendo ministrada. Então de manhã, de tarde, de noite, nós éramos ministrados muito sobre missões. Porque era um seminário voltado para a área de missões. E aí lá que surgiu essa oportunidade. Isso, meu coração queimava sempre quando eu ouvia falar de povos não alcançados, de povos que nunca ouviram falar de Jesus e que muitos deles estavam perecendo por não conhecer o Evangelho. E sobre também a igreja perseguida. Então aquilo mexia muito comigo e o Senhor, Ele vai nos cercando de todas as formas, nós recebemos palavras, sonhos e então ali, né, voltando quando... Enquanto você está falando, tem umas fotos aí, olha, que a gente vai passar. Essa foi minha primeira viagem missionária, que foi para tribos turcanas. Eu ainda trabalhava na minha área. Essa tribo foi muito interessante porque foi a primeira, nunca havia recebido nenhuma visita de missionários. Uau. E essa aí já é outra, depois eu vou comentar dessa foto. Mas em especial, na África ali,
eu tive um impacto muito grande, que foi onde nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para uma tribo pela primeira vez. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus. Fica no deserto essa tribo, um lugar bem remoto, é um dos povos não alcançados do Quênia. E foi tão interessante que quando nós descemos ali para falar, né, para eles sobre o evangelho, tem que pedir uma autorização para o cacique da tribo, né, o líder. E ele falou algo que ficou marcado muito forte no meu coração. Ele falou assim, olha, não seja como alguns missionários que vêm, só tira foto e esquece de nós. Então isso assim, partiu meu coração, porque eu senti ali um senso de responsabilidade muito grande com o que eu ia fazer com aquilo que o Senhor estava me permitindo viver. E porque eu não queria ser alguém que somente ia, tirava foto e falava que fazia missões. Assim, fez bem para sua consciência, né? E aí depois vai voltar, vai viver sua vida normal. Isso, e vai esquecer daquilo. E vai esquecer. Então eu fiz ali, a partir daquilo eu fiz um compromisso com o Senhor, que de fato eu queria fazer algo, orando, contribuindo e dando a minha vida. E assim que eu cheguei da viagem, o Senhor me deu alguns meses e me pediu o meu trabalho. Uau. Então ele pediu para me renunciar e ir para uma escola de missões e viver pela fé. Então, naquele mesmo ano, foi em 2016, eu deixei ali o Pilates, a fisioterapia, e em obediência fui para a escola de missões. Seus pais entenderam? No começo, minha mãe sim. No começo meu pai não entendeu muito, mas depois eu fui trabalhando no coração dele e ele se tornou assim um grande mantenedor da obra. Aleluia, que bênção! Ele assim sempre me apoia e hoje, desde as outras missões que eu fiz, ele sempre me apoiou. E a partir de então minha vida nunca mais foi a mesma, porque eu fiquei ali na escola de missões um ano e logo após a minha segunda missão foi ir ao Nepal, que foi onde eu conheci o Lázaro e Deus, né, moveu minha família, né? Tem um caminhar depois disso, mas foi onde nós nos conhecemos. O seu esposo, o pastor Lázaro, ele também era missionário? Ele também é missionário. Lá no Nepal? No Nepal. Estava lá na época? Estava lá na época. E eu terminei a escola de missões, eu ouvi uma direção muito clara de Deus, de que eu fosse para o Nepal ficar 2 meses lá, sozinha. Fiz conexões na época, meus pastores me abençoaram na época, e eu fui para o Nepal porque eu queria trabalhar com plantação de igreja, porque era o que queimava o meu coração. E ali eu conheci vários brasileiros, e dentre os brasileiros que eu conheci ele. Então ali surgiu, né, uma amizade, mas isso foi em 2018. E aí teve um caminhar, ainda depois eu fui para a Jordânia fazer missões também. E depois da Jordânia eu retornei para o Brasil, morei ali na Jordânia 7 meses para trabalhar com refugiados, refugiados sírios, iraquianos. E aquilo queimava o meu coração. Tem as fotos, o pessoal vai me passando aí, se tiver pode passar, gente. Eu vou explicando as fotos. E quando eu voltei depois, o Senhor, né, realmente me uniu com Lázaro, nós unimos no mesmo propósito. Aí foi no Quênia, como eu disse, foi minha primeira viagem. Vamos passando. Teve uma foto ali que mostrou você com uma menina, né, fazendo um pilates. Essa aqui são crianças iraquianas, refugiadas. A gente dava assistência à escola que elas frequentavam. Aqui é uma garotinha, a Marian. Ela tem problema, luxação no quadril, então eu fazia fisioterapia nela, ela é uma refugiada também da Síria. Isso é interessante, né? Eu ia na casa dela. Entender que também que com a sua profissão você conseguiu também fazer missões, né? Essa aí foi onde? Aquela lá, pode voltar, por favor? Eu acho que não dá, porque tá no na vídeo. Índia, Voltou. Na Índia, foi uma ministração com viúvas que nós fizemos, que eu estava ali na Índia conhecendo pela primeira vez e Deus me deu a oportunidade de ministrar a viúvas. Eu não sei se você já ouviu falar das viúvas da Índia. Não, fala pra gente. As viúvas da Índia são, até alguns anos atrás, as viúvas da Índia, elas eram, quando o marido morria, elas eram queimadas vivas com o marido. Senhor.
elas são consideradas amaldiçoadas. Hoje já não mais, né? Hoje não é proibido queimar, mas antes tinha um lugar específico que elas esperavam a morte. Sim. Então, na cultura indiana, a viúva é considerada amaldiçoada. Então, existe ali, né, amigos nossos, missionários, que fazem trabalho com viúvas, e a gente teve a oportunidade de estar ali conhecendo o trabalho, ministrando. E essas viúvas, o Senhor tem tocado, tem transformado. Então, foi uma oportunidade, assim, muito especial que eu tive. Porque trabalhar no coração delas para elas se sentirem amadas, sentir o amor de Deus. Então, foi esse momento muito especial. Nossa, é tão importante isso, né? A gente estava conversando sobre isso também, que a gente fala muito assim, olha, missões a gente pode fazer financiando missões, e com certeza, como precisa, né? Sim. Você com certeza viveu várias necessidades, e para alguém ir, alguém tem que estar segurando a ponta, né? A gente sabe também que você pode fazer missões orando, a gente fala que é com os joelhos, né? Clamando. Mas tem muito tempo, sabe, que eu não escuto mulheres, jovens que queimam, assim como você estava contando da sua história, que queimam, assim, que o coração queima por fazer missões. E às vezes as pessoas acham que eu vou fazer missões, eu vou abrir mão dos meus sonhos, vou abrir mão da minha família. E é lindo ouvir a sua história, inclusive de que você conheceu o seu esposo em missões. Você está carregando aí um bebezinho que é fruto, né, desse casamento lindo. E o Senhor continua usando vocês e fluindo através da vida de vocês. É possível encontrar esse lugar dessa realização pessoal, né, vivendo esse id do Senhor? Com certeza, assim, eu acredito que a plenitude, a nossa plenitude está em fazer a vontade de Deus. Então, abrir mão, eu sempre orei assim, Senhor, eu quero, conforme Salmo 139 diz, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor escreveu no teu livro a meu respeito. Essa é uma oração que eu faço. E muitas vezes a gente fica apegado aos nossos sonhos, a realizações pessoais, e o Senhor tem algo muito maior. Então, assim, eu sempre oro e falo, Pai, eu não quero perder tempo com aquilo que o Senhor não tem para mim. Então, é possível, eu me considero, assim, plena naquilo que o Senhor me chamou. Eu sei que, claro, Deus vai nos esticando, né, nós precisamos ir rompendo a cada dia mais para viver todo o propósito que Ele tem na nossa vida. Mas sim, eu me sinto assim plena em fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa. Sim. E o que missões significa para você? Missões, para mim, é ir ao encontro do perdido. É pregar o Evangelho para aquele que não conhece o Senhor. É levar a salvação do Senhor para aqueles que não conhecem. Nós temos a missão urbana, que Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, e temos as missões transculturais, que é os confins da terra. Então, cada um aí, todos somos missionários. Ou em Jerusalém, Judeia, Samaria, ou nos confins da terra. Mas todos nós somos missionários. Às vezes eu vejo uma confusão na cabeça das pessoas sobre missões, confundindo missões com assistencialismo, achando que a missão é, às vezes, só para lugares pobres, ou só para pessoas necessitadas, ou dar um alimento, e não é. Missões é pregar o Evangelho, é você ir ao alcance, ir ao encontro, assim como Jesus fez conosco, né, de ir ao nosso encontro, nós estávamos perdidos em trevas. Então, esse é o propósito de missões, é você levar o Evangelho, é você ir aonde aquelas vidas precisam ouvir. Então, resume-se nisso para mim. Isso começa com você ali, indo na padaria e entendendo a necessidade daquela pessoa que está ali, dentro do ponto de ônibus, mas expandindo também, né? Porque, por que não? Quem sabe você é uma pessoa que Deus quer realmente, assim, levar em outros lugares. Eu já fiz muitas viagens missionárias, e como que isso mudou, com certeza, a vida das pessoas que eu impactei de alguma forma através
do que Deus permitiu, mas como que isso mudou principalmente a minha vida, o meu olhar sobre o outro, o meu olhar sobre as culturas, o meu olhar sobre Cristo, o meu olhar sobre mim. E como, gente, eu levo até hoje tantos ensinamentos de viagens missionárias que eu fiz, inclusive uma delas é até assim, parece que é fútil, né? Porque as mulheres falam assim, Isa, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Como é que você dá conta de... né? Porque, enfim, é tanta coisa mesmo. Falo, gente, muito do que eu sou hoje, eu aprendi e eu vivi, foi em campo missionários, me forjando, né? Porque lá a gente aprende, olha, em levar só o que dá conta de carregar, né? Não dá para levar muita coisa. Então, hoje eu sou compacta, tudo. Eu tenho 4 meninas, mas é uma bolsinha só para os 4, porque a gente vai aprendendo tantas coisas, né? Tomar um banho, não é um banho demorado. Você está na casa de alguém, é a água de um lugar. São tantas a questão de você, a hospitalidade, de você entender o outro, valorizar o outro, valorizar o que se tem. Sim. Então, gente, eu quero realmente, assim, deixar aqui para você que está nos ouvindo, sabe, uma orientação mesmo. Primeiro, de entender missão, como a Lauren está falando, que a missão, ela é o ID, ela não é assistencialismo. Às vezes é necessário também o dar, o entender a pessoa de uma forma integral, né? Entendendo as necessidades de uma forma integral. Mas você já falou de Jesus hoje? Você já falou de Jesus nessa semana? Você falou de Jesus para as pessoas que estão perto de você? Mas e por que não você não ir além? Eu perguntei para ela como ela começou, porque às vezes é uma pergunta, né? Mas como eu começo? Quem eu procuro? Às vezes é dentro da sua igreja, às vezes é uma missão. A gente ainda tem, né, lugares que trabalham com missão de uma forma tão linda, maravilhosa. A nossa própria igreja Lagoinha, hoje a gente faz missão, a gente já fez muitas vezes missão enviando missionários para campos. Eu fui assim várias vezes, mas hoje a gente vai muito no formato igreja. Porque não adianta, como você disse, você iniciar uma coisa e não ter, às vezes, a igreja para dar continuidade, né? Então, a gente hoje tem Lagoinhas em diversas nações, países, que você, às vezes, pode ser enviado para lá, né? E ali iniciar alguma coisa, enfim. Eu queria incentivar e, assim, como que eu vou falar? Aquecer seu coração, sabe? Como a Lauren disse, deixar queimar aí no teu coração o amor por pessoas, por nações, por perdidos, que é isso que Deus tem, né, Lauren, para fazer na nossa vida. Com certeza. Biblicamente, você estava falando aqui, né, do ID. Tem algum versículo, algum texto na Bíblia que te aquece o coração, assim, que toca em missões? Dois textos, que é Mateus 28, que é a grande comissão. Na verdade, 3. Mateus 28, que fala quando Jesus envia, né? Portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem também Atos 1:8, quando ele dá a promessa do Espírito Santo, que fala para nós sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E um em especial que fala muito, que é Romanos 10, versículo 14 e 15, quando fala, eu não decorei ele certinho, mas quando fala assim, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Eu comi um pedacinho do versículo, mas é isso, né? Como ouvirão, né? Como que vai ouvir se não há ninguém quem pregue? Como, né, pregarão se não forem enviados, né? Enfim, então esses versículos, ele fala muito comigo sobre missões e eu até gostaria de compartilhar alguns dados, e não são só dados, são realidades, são vidas. Quando nós falamos de missões, principalmente onde há povos não alcançados, né? A Lagoinha tem um trabalho lindo com povos não alcançados, na Ásia, na África também. E quando nós falamos de povos não alcançados, nós estamos falando de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, realidades que no país, no lugar, tem menos de 2% de pessoas cristãs. E hoje nós somos, hoje existem, né, quase 3,6 bilhões de povos não alcançados. Então, um pouco
menos da metade da população não sabe quem é Jesus. E enquanto nós ouvimos muitas vezes o evangelho por aqui, 1, 2, 3, 4 vezes, e nós não nos posicionamos. Ali, às vezes, existem pessoas esperando uma única vez para ouvir o evangelho e ser salvo. Então, nós precisamos, como igreja, fazer algo. Né? Precisamos entender essa responsabilidade que não é de um, não é de outro, mas é de todos nós. É todos nós. Porque há uma promessa do Senhor para nós, há um direcionamento do Senhor para nós, e nós precisamos, como corpo de Cristo, entender isso e realmente se envolver e obedecer. Amém. E dentro dessa missão, né, às vezes você é chamado para sustentar mesmo um missionário. Porque a gente sabe sim que, apesar de ser um privilégio e uma bênção para quem faz, como eu falei, que eu já fiz muitas vezes e fui muito abençoado, também tem muitos desafios no campo, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais desafios um missionário tem no campo? E se alguém está ouvindo aqui e às vezes quer ser resposta para esses desafios, é possível? Como? Nós somos provados, né, de todas as formas. E eu falo que o campo, ele nos extrai o melhor, mas também nos extrai o pior. Então, no campo, o Senhor primeiro nos ensina a depender 100% dEle. Não há ninguém que seja enviado que, às vezes, a pessoa tem um chamado missionário, Isa, mas ela quer algo para segurar, apoiar. Às vezes ela quer ter uma certeza de que nada vai me faltar antes de ir. E não é assim. Nós vivemos na dependência do Senhor. Nós somos provados em todo o tempo. E esse provado ser dependente do Senhor. Missões só é possível na dependência com o Senhor, como todas as outras áreas. Mas, de fato, em missões nós somos provados. E uma das áreas, acredito que o missionário ele é mais provado, é na questão, primeiro, porque eu falo pela questão que a gente ouve dados, que a maioria dos missionários desistem, né? Então, é a questão, às vezes, financeira, porque é um desafio você abrir mão, muitas vezes. Tem lugares que você consegue fazer tendas, como Paulo, mas tem lugares que não consegue por questão de visto e tantos outros desafios. Mas muitos são provados nessa área, eu já fui provado nessa área, e Deus supriu, eu estou aqui, estou bem, né? Mas todos passam por esse período, né? O chamado, ele tem o seu período de desafio, de provação, nossa Deus, e agora? E todos passam por isso. O início, se você sentar com missionários e for conversar com todo mundo, o início de todo mundo é um início penoso, principalmente voltado para essa área. Adaptação cultural também, dependendo do contexto que você está. Às vezes o país é muito diferente, né? No caso, por exemplo, do Nepal, é um país hindu, a cultura é completamente diferente, então é normal você passar por choques culturais, desafio cultural, a solidão no campo, porque muitas vezes você está ali fazendo um trabalho e você está ali com pessoas que são de outra nacionalidade, de outra cultura, com pensamentos diferentes, e você está ali sozinho, não tem muitas vezes o que compartilhar. Então, a solidão também é um desafio para o missionário no campo. Eu acredito que existem vários, né? Mas esses são os desafios assim, que é geral. Né? Muitos, às vezes, não conseguem adaptar a cultura, conseguem ficar 2, 3 meses e tem que retornar, porque, de fato, é um desafio muito grande. E aí, você que está aí, às vezes, e gostaria, assim, né, de se envolver mais, sabe? Procure a sua igreja, procure alguma organização, procure saber como você pode somar. Às vezes, sim, você pode ajudar financeiramente, mas eu acredito que, principalmente com a sua oração, né? Ore por missionários, às vezes, que você nem conhece, mas que estão por aí, né, no campo, que estão ali dando a vida mesmo. Ore por missões, ore por missionários. É tão importante isso quando a gente entende o que o próprio Cristo fez, né? Ele também se desfez, saiu de onde ele estava, né, para vir aqui encarnado, para também nos religar com o Pai. Então, é tão importante a gente entender isso, né? Dar continuidade ao que Cristo começou. Em nome de Jesus. Gente, vocês sabem que é tão curtinho, já falta assim 3 minutos para encerrar, então eu já vou caminhando para o fim. E a gente tem um momento aqui que é dinâmico, ele é surpresa. E eu fiquei pensando, eu pego alguma coisa aqui,
para comparar com esse tema missões. E eu fiquei pensando aqui nesse microfone. Eu tenho um microfone, você também. A gente tem como associar um microfone com missões? Tem. Como que você acha que tem como? Missões, o microfone ele expande, né, a voz. Ele dá voz, ele há um alcance muito grande. E eu vejo que missões, não sei se é uma comparação, mas nós, como missionários, como igreja, nós precisamos levar essa mensagem, ampliar essa mensagem entre aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Sim. Então, eu vejo a igreja como esse microfone. Talvez você falou de missões, mas eu vejo a igreja. Eu vejo a igreja como esse microfone que ecoa a mensagem do Evangelho pelos povos não alcançados, pelas nações, para o perdido, seja na sua nação, seja em outras nações. A igreja ele tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade. De ecoar com a certeza. mensagem do Evangelho. Fiquei pensando aqui agora, a gente usa rede social para tanta coisa, né, Loren? Às vezes você está aí e, como é que eu vou fazer missões? Eu não me vejo. Usa a sua rede social para isso. Às vezes você está postando só ali sua praia, suas férias. Usa a rede social para falar de Jesus. Quantas pessoas podem ser abençoadas e impactadas através da sua vida nas suas redes sociais? E aí a gente agora vai para o nosso encerramento mesmo. E para conhecer um pouquinho mais de você, a gente sempre faz um quiz. Tá. Então eu faço uma pergunta e você fala aquilo que é para você. Então assim, tem um livro que você indicaria? Sobre missões ou qualquer um? Um livro da Loren. Da Loren, que eu amo, Amor e Respeito. Amor e Respeito. É voltado para família, casamento. Foi um livro assim muito... Uma indicação mesmo, um livro Isso, bom. Muito bom. Então anota aí, hein, gente? Amor e Respeito, uma prioridade. Meu relacionamento com Jesus. Amém. E minha família. Amém. Não dá para ser só uma, mas primeiro vem um, depois o outro. Quando a gente prioriza o Senhor, Ele nos ensina a priorizar a família. Amém. Né? Uma qualidade sua. Leal. Leal. Um desafio. Me expor. Uma cor. Branco. Uma comida. Dalba, comida típica do Nepal. Amo. Como é que é essa comida? É arroz, lentilha, tem frango, vegetais, é bem apimentado e bem local, assim, não encontro em lugar nenhum. Amo, é a minha melhor comida. Vontade de provar. Uma pessoa. Jesus. Um lugar. Nepal. Um versículo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. A ele a glória. E uma mensagem final daquilo que está no seu coração para abençoar as mulheres. Bom, eu queria deixar aqui o Salmo 139, se você tiver oportunidade, leia em casa e que você possa orar ao Senhor para que Ele de fato possa revelar, gerar no teu coração tudo aquilo que Ele escreveu no livro a seu respeito, para que você não perca tempo com coisas passageiras, com coisa que não tem propósito, mas que você possa de fato desfrutar de toda a plenitude daquilo que o Senhor tem na sua vida. E você possa desfrutar disso, né, com graça, com a presença de Deus e é isso que eu queria deixar. Amém. E ouvindo a Loren, me veio tão forte de dizer que assim como o Senhor sonhou com você, você tem algo tão específico para viver, para cumprir. Tem alguém aí que precisa também encontrar um propósito de viver e também para cumprir. Às vezes essa pessoa não tem nem condição porque ela nunca ouviu falar de Jesus ou ela não tem condições nenhuma para que esse evangelho chegue até ela. Você pode encontrar o seu propósito ajudando outras pessoas a encontrar o propósito delas. Então, que você possa orar e buscar a direção do Senhor, entendendo que sim, missões é para você. Deus abençoe a sua vida, Loren. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Por esse tempo tão precioso. Deus te abençoe. Cai e sorri.